A luta de braço, também conhecida como braço de ferro, é uma atividade esportiva onde dois competidores usam a força para tentar dobrar o braço do adversário. E se você pensa que nesse tipo de atividade vale mais quem tem mais força, você está enganado. E aí, Márcio, o que resolve mais aqui, o jeitinho ou a força? A técnica e o jeitinho prevalecem em quase tudo na vida, né? Você já perdeu para alguém mais fraco do que você? Com certeza. Na luta de braço está constantemente perdendo o mais fraco. Mas isso não é só no esporte. No relacionamento amoroso, normalmente quem quer se impor à força também se dá mal. Uma turma terminou o casamento porque Arpad Busson era muito controlador e queria impor suas vontades na marra. O relacionamento teria azedado de vez quando o empresário decidiu fazer mudanças drásticas nas casas luxuosas de Uma, sem sequer consultá-la. E quem diria que essa linda de rostinho angelical, na verdade, é uma mulher controladora quando se trata de relacionamento? Katy Perry conseguiu transformar o ator Russell Brand, que era considerado um pegador daqueles, em um homem para casar. Para isso, ela elaborou uma cartilha que o bonitão teve que seguir à risca para levar a moça ao altar. Uma delas foi manter a abstinência sexual até o namoro se firmar. Nada de cair na balada sozinho, muito menos ficar de beijinhos e abracinhos com fãs. Mas o controle durou pouco e 1 ano depois, o casamento chegou ao fim. Já deu para perceber que tentar mudar o parceiro à força não tem eficácia. E é sobre isso que a Escola do Amor vai falar hoje. Bem-vindos à escola onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Hoje vamos ensinar para você 3 coisas que você pode fazer para evitar a traição. Atenção, alunos, quando você ouvir este sinal, tem uma dica muito importante aqui para você. Daqui a pouquinho você vai conhecer a primeira dica. Fique atento. Agora você pode fazer parte da aula de hoje com o hashtag Escola do Amor em nossas redes sociais. E os melhores comentários estarão aqui no rodapé da sua tela. Use a hashtag Escola do Amor e vá até o facebook.com/Escola do Amor, deixe o seu comentário e também no Twitter @TheLoveSchoolTV ou no Instagram @TheLoveSchool. Usando sempre o hashtag Escola do Amor. Tem gente que diz assim, tem que ser do meu jeito que é o melhor. Se não vai pelo bem, vai pelo mal, né? Comentários típicos de mandões de plantão. E ainda tem gente que justifique isso dizendo que faz parte do gênio forte dela. Tem que ser na força do braço para muitos, né? Mas na realidade, isso nada mais é do que fazer a sua vontade prevalecer e impor o seu jeito de ser sobre o outro. Quando alguém age assim no relacionamento, há previsão de chuvas e trovoadas no decorrer da vida. E para falarmos sobre isso, estamos aqui com o casal Marcelo e Vanessa. Eles estão casados juntos há 10 anos, mas não foi fácil chegar até aqui. Aliás, quase que não chegaram. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa. Bem, obrigado. São 10 anos de casamento. De casamento são 5, juntos 10. Juntos 10 anos, mas quase que não continuaram juntos. Quase afogou. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de vocês, como tudo começou. Você vai acompanhar agora. Quando eu casei, eu não imaginei que ia ter que abrir mão de tantas coisas. Eu queria impor a minha vontade, eu queria mudá-lo na força do meu braço. A gente se conheceu pela internet e aí um dia a gente resolveu se encontrar. Tentamos várias vezes, aí acabou não dando certo, um dia deu certo e aí a gente se encontrou e já começou. A gente já meio que namorava de palavras, assim, sabe? Ela teve a atitude de me encontrar, então ela foi de São Paulo para Lençóis Paulista, né, para o interior de São Paulo. E como a gente já estava se conversando, parece que naquela hora foi um reencontro, assim que a gente já se conhecia, então a gente só se reencontrou. Depois de 3 meses mudei para São Paulo. Ele veio para ficar uns dias, no fim ele acabou falando que ia ficar. Que ia procurar emprego e tal. Então eu meio que abracei, eu sempre fui muito mãezona. Depois desse 1 ano, meu sogro me convidou para ir morar com eles. Para eu economizar, a gente economizar e poder comprar casa e construir aquela coisa toda de casamento. Como ele chegou fragilizado, eu abracei, então eu achei que eu estava no controle da situação. E isso perdurou por muitos anos. Depois de 5 anos de namoro, né, a gente se casou,
E no início do casamento é que foi complicado, porque eu achei que a conhecia e vice-versa, né? Mas não. Sempre fui muito autoritária e agressiva, então eu nunca suportei mentira, não gosto de mentira. Então se eu desconfiasse que estava acontecendo uma mentira, ou se ele tentasse falar alguma coisa, eu já gritava, já ia pra cima, entendeu? Nervosa. Então acho que ele foi se controlando para não me falar, para não acontecer esse tipo de coisa. Só que isso, no fundo, foi acumulando, porque eu tinha... Até então meu objetivo era somente agradar, crendo que quando eu quisesse tomar uma decisão, ia ser ok, porque eu sempre cedia. Só que isso não acontecia. Quando eu falava, ela, né, tinha um porquê, tinha uma questão. O que marcou bastante foi assim, a questão da casa. Ele é filho de uma mãe muito organizada, limpíssima, e ele começou a me cobrar isso. E eu, indignada com essa história, comecei a mostrar para ele onde ele estava errando também. E eu fiz um dossiê de fotos, então eu tirava foto da cueca que estava jogada, tirava foto do copo que estava em cima da estante, molhando a estante, tirei foto de tudo. E aí mandei pelo WhatsApp para ele, né? Olha aqui, ó, que você me cobre, ó, tá, você também não tá fazendo a tua parte. Definitivamente, ela queria me mudar na força do braço. Eu percebia que ele ia se anulando, né? Mas ele ia se anulando assim, guardando mágoas. Então cada sim que ele falava para mim, ou cada não que ele ouvia meu, ele podia até aceitar, mas ele guardava. Aí chegava um determinado momento que ele explodia de uma besteirinha, ele fazia um inferno. Eu aceitava, mas por dentro não aceitava. E ele queria levar uma vida de solteiro. Coisa assim, de querer ter uma moto e fazer passeios com os amigos no fim de semana, não me incluindo, né? Academia, que ele é apaixonado, ele queria ir todo dia, isso deu uma briga por muito tempo. Ele sempre foi muito vaidoso, então tudo assim, coisinhas de homem solteiro que está ainda à procura, ele fazia, né? E isso me deixava insegura. O momento mais difícil foi quando eu me enchi, sabe? Eu queria fazer parte do relacionamento e ser meio a meio nas decisões, em tudo. Chamavam isso de liderança, hoje eu vejo que era manipulação, né? Porque tinha que ser tudo do meu jeito. Então com ele foi muito difícil, porque ele também era mimado. Então ele também queria as coisas do jeito dele. Então a gente vivia tendo atrito. A fase mais difícil foi quando a gente entrou em crise no casamento mesmo, que foi mais ou menos meio de 2014. Ele começou a ficar bem distante, começou a chegar mais tarde, saía para beber e não voltava. E ele não era de farrear, assim, de balada, sabe? Ele saía para beber sozinho e sumia, não queria. E ele falava que não tinha coragem de voltar para casa porque sabia que ia ter um escândalo quando chegasse. Eu já tinha essa propensão de ir para os amigos que tinham esse hábito de beber, né? O diferencial é que para mim era uma fuga. Não era um momento de alegria, de descontração, não era um social. Chegou um momento, e aí foi o momento mais difícil, que eu não queria mais, eu pedi para separar. E ficamos assim por 7, 8 meses. E ela não queria separar, ela não queria. Foi onde no trabalho eu conheci uma pessoa, né? E aí essa pessoa começou a me dar uma atenção diferenciada do que eu tinha em casa. Né? Eu me senti mais homem, na verdade. Eu já estava meio desconfiada que estava acontecendo uma coisa muito grave, né? E eu descobri, assim, tive certeza quando uma amiga minha falou: eu preciso conversar com você. Foi na minha casa e me mostrou fotos dele com a mulher no Facebook. E aí me aparece um Facebook que eu nem imaginava que ele tinha, com fotos dele com ela e comentários que estava apaixonado, não sei o quê. Aquilo foi... O chão se abriu para mim. Eu não queria mais voltar para casa, eu ficava em hotel. Quando ela estava trabalhando, eu ia lá, pegava algumas coisas minhas, voltava pro hotel, do hotel pro trabalho, do trabalho pro hotel. Quando eu descobri realmente, eu resolvi sair de casa, né, e deixar ele lá, para eu colocar minha cabeça também no lugar. Ela foi para a casa dos pais e eu fiquei na nossa casa. Ficamos separados por volta de 3 meses. Não adianta ser na força do braço, você aumentar o tom de voz, não adianta estufar o peito e querer falar de cima para baixo. Não, não é, né? O negócio é muito mais inteligente do que a gente acha que é. Bom, uma coisa me chamou a atenção, várias coisas me chamaram a atenção ali, Marcelo e Vanessa. Vamos tentar aí desconstruir essa história e ver onde as coisas começaram a degringolar. Mas uma coisa me chamou a atenção, Marcelo, você falou que 5 anos de relacionamento, né?
de namoro, depois casaram. E logo em seguida você achava que conhecia a Vanessa, que vocês se conheciam, e de repente parece que as coisas mudaram. Você podia explicar exatamente o que aconteceu? Sim, claro. Até então, como nós estávamos morando juntos, né? A família dela, os pais, e eu e ela. Então, a conduta dela com os pais era com filha. Então, eu conheci ela por muitos anos, 4 anos, que foi o período que eu morei lá, como filha. Então, a visão que eu tinha dela era como filha. Então, sempre tranquila, guerreira também, trabalhadora e tal. Mas a Vanessa como mulher em si, né, como uma futura esposa, como a gente vivia muito tempo junto e no mesmo ambiente ali, a gente não era casado. Então isso meio que maquiou, eu acho que o nosso relacionamento, né? E aí foi que... Vocês foram morar separados, quando depois casaram? Sim. No próprio lugar de vocês, aí então você tinha que ocupar o lugar de esposa. Sim. Ok. Foi onde eu idealizei a minha mãe, porque eu chegava... E a sogra também, né? Porque a sogra é muito organizada, muito metódica. E aí eu chegava em casa, algumas coisas, assim, não muito fora do... Não no seu lugar, né? Exatamente. E eu falei, nossa, quem é essa? Que Vanessa é essa, né? Mas basicamente isso. E é o que ele falou, né? Não tinha mesmo como eu mostrar meu lado esposa e acho que eu sempre achei que que eu ia ser uma boa esposa, uma boa mãe, sempre tive esse ideal. Mas na realidade não foi nada disso, né? E ele tinha uma esposa que cuidava dele, mas era a esposa do meu pai, a minha mãe. Então por isso que acabou ele tendo uma outra realidade depois. E você, Vanessa, você viu uma mudança depois que vocês casaram? Nele? Vi também, porque assim, eu sempre também idealizei, né, tem esse assunto, né, que eu idealizava o meu pai no meu marido, né, e meu pai também sempre foi muito sistemático, muito metódico, contabilidade certinha, e eu esperava isso dele, e ele assim, ele sempre foi muito, né, essa geração de hoje, a conta, vence amanhã, ou senão, venceu ontem, né, essa coisa meio, e eu não aceitava isso dele, né, então, eu acho que mais por minha culpa, porque eu idealizei uma coisa acima do que ele podia me oferecer. É que diferentemente de hoje, que eu costumo planejar as coisas, tanto no pessoal como no trabalho, antes eu era muito... Impulsivo, né, então tem uma conta para pagar, vamos lá e aí paga amanhã. Não tem que planejar, né? Então ela esperava isso de mim. E na ocasião eu precisava comprar alguma coisa, para trocar o pneu do carro, tipo, deixa para a última hora. Aí é que começou aquela questão da força do braço, não é? Você, Vanessa, tentou impor o seu jeito, mudar a situação a pulso. Eu costumo brincar que, assim, eu era uma mãe de um adolescente rebelde, né? E uma mãe castradora ainda, né? Que, assim, tudo que ele queria... Eu até, num primeiro momento, eu falava, não, tá, vamos fazer do seu jeito, né? Me mordendo por dentro, mas vamos fazer do seu jeito. Mas eu não confiava. Ela dava, mas tomava. Eu dava a pasta dele e ficava do lado, assim, olhando, para ver se ele não estava deixando passar nada, né? Então, tudo eu queria que fosse do meu jeito. E como que você sentia, Marcelo, quando ela fazia isso? Dava para você e depois tomava? Frustrado. Frustrado porque eu vi uma luz no fim do túnel, né? Porque eu queria ter essa responsabilidade dentro de casa. Só que ao mesmo tempo que quando eu via a luz ela se apagava. E como eu estava doutrinado naquilo, não sentia muita falta. Essa que é a verdade. Tipo, eu tentei, né? Ficava aquela coisa na minha cabeça, eu tentei. Então tá. Esse momento da crise aí, como foi? Foi você primeiro, Marcelo, que pensou, não dá mais, acho que eu vou desistir desse casamento? Foi a sua conclusão? Sim, foi a minha, foi onde eu... começou por mim, né? Eu acho que a Vanessa já tinha essa sensação, só que ela sempre acreditou mais do que eu, na verdade. Você estava numa situação em que você não sabia, você não tinha mais o que fazer, porque a Vanessa não via também que o que ela estava fazendo contribuía para você estar naquela situação. Então, eu me coloco no lugar dos homens porque eu sei que a mulher, na verdade, não é isso que ela quer. Na verdade, ela quer ajudar muito, ela quer resolver tudo, ela quer colocar tudo no lugar. Só que nessa intenção de ajeitar tudo, colocar tudo no lugar, ela esquece que ela está pagando o marido dela. Como você falou, né? Apareceu uma outra pessoa que deu atenção, que respeitou sua opinião e foi um passo. Né? Quer dizer, não justifica, a traição não justifica, mas
toda a situação que estava acontecendo entre vocês colaborou. Sim. Acho que foi mais a questão de colocação mesmo, assim, eu falava alguma coisa, porque foi no trabalho, foi no ambiente de trabalho, então, eu era subordinado, digamos assim. Quando eu colocava uma opinião, quando eu me colocava, né, eu colocava minha postura em prática, eu sentia que estava sendo ouvido e, nossa, era aquilo ali. A sua carência disso, a sua fome disso, chamou a sua atenção quando você sentiu o cheiro disso nas palavras de uma outra pessoa. Exatamente. E isso é uma lição muito importante para quem está em casa. Você que está em um relacionamento, preste atenção. Nós falamos do que fazer para não ser traído. Preste atenção. Uma das dicas é você entender que se há uma carência dentro do seu relacionamento, que você não está suprindo, o seu cônjuge está carente disso, e chega uma outra pessoa que supre aquilo que você não está dando, então isso é um empurrão para aquela traição. Não justifica, não a culpa da traição aqui não é da Vanessa, mas o que ela estava fazendo não contribuiu. E tem um outro agravante, né, Renato? Porque a Vanessa é psicóloga de casais. Exato. Ela, como psicóloga, ajudava outros casais e não estava conseguindo salvar o próprio casamento. Como que foi isso para você, Vanessa? Eu acho que no começo eu não pensei em psicologia. Num primeiro momento eu agi por instinto, né? Depois eu comecei a tentar usar a psicologia, né, dentro de casa. Coisas que eu aplicava no consultório com os casais e dava certo. Eu tentava em casa e não conseguia, né? Ele sempre, qualquer coisa que eu falava para ele, ele falava: você tá me analisando? Eu fazia para ele, aí eu falava para ele: você tá me pagando? É bem difícil, é bem difícil. Aí eu falava: sai do horário comercial já. Mas então, assim, ele se sentia muito pressionado também pelo fato de eu ser psicóloga, eu acho, né? Justamente por essa frase que ele falava. E eu tentava, assim, num primeiro momento eu tentava ser só a esposa, a mulher, né? Mas acaba misturando as coisas, né? Chega um determinado momento que você está tentando, de qualquer maneira, segurar seu casamento. E tentei, a exaustão, usar a psicologia, né? E não obtive sucesso, não. Eram sucessinhos, assim, né? Aquelas coisas bem pontuais que logo já caía por terra, de novo. E aí, o que você fez que ajudou essa mudança? Então, acho que quando eu resolvi sair de casa, me distanciar um pouco dele, eu pude me enxergar um pouco melhor. Sempre acreditei que eu fiz tudo certinho, que eu era perfeita. E eu achava assim, que como porque eu casei, eu sempre tive essa convicção: eu vou casar e não vou separar. Casamento é para a vida inteira. Então, acho que com essa força desse pensamento, eu fui levando, né? Só que daí, igual você falou, eu estava achando que estava acertando. E eu não estava acertando. E você só enxergou isso quando você começou a assistir às palestras, você começou a ter uma visão diferente do que realmente estava acontecendo. Os seus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram para mim. Eu nunca tinha olhado para mim, né? Eu só tinha olhado para mim como uma coitada, como uma guerreira, trabalha muito, faz de tudo pro casamento, sabe? Aquela visão que as pessoas tinham. Eu vendia esse peixe para as pessoas, eu acho, né? E aí, quando eu me olhei e comecei a ver meus podres, né? Foi dificílimo, porque eu já estava fragilizada por tudo que tinha acontecido. E ver que eu era tão falha, né? Que eu tinha tido tanta parcela de responsabilidade nisso tudo, foi muito mais cruel ainda, né? Então, eu me foquei em mim no primeiro momento, né? Porque ia ter que dar tempo de consertar isso, pelo menos em mim. Não sei se o casamento ia dar certo ou não, mas para mim ia ter que dar. E aí isso foi surgindo, foi surtindo efeito de ele começar a perceber que eu estava mais tranquila, que eu estava deixando ele falar mais, que eu estava cedendo, né? Que ele tomava atitudes e eu concordava. No primeiro momento foi muito difícil. Às vezes até hoje é um pouquinho assim, quando ele fala alguma coisa eu me seguro, né? Mas eu sei que é pro bem do casal, né? Pro bem dele, pro meu bem e pro bem do casal, né? Então, e tá assim, cada vez mais fácil. Num primeiro momento, é o que eu falo até em consultório, no primeiro momento é muito trabalhoso, é muito difícil, treino, pensar daquele jeito. Desgastante. É desgastante. Mas depois vai ficando cada vez mais tranquilo, vai entrando no automático, né? Ele ouvir o que ele tem para falar, acatar as decisões dele. Você sabia que ela estava vindo às nossas palestras ou você só veio saber depois? Sabia sim. Fiquei curioso para saber, até mesmo porque
nasceu de mim a vontade de mudar a situação, né? Eu novamente vi aquela luz no fim do túnel. A Vanessa começou a se distanciar e começou a ficar mais convicta, sabe? Assim, ela já não cedia aos meus encantos, né? As minhas palavras, às vezes eu dava uma choradinha no bom sentido, uma reclamadinha aqui, e aí já vinha logo, oh, meu amor, né? Isso não estava mais acontecendo. E aí foi onde eu decidi e pedi para ir juntamente com ela. Porque eu comecei a ver comerciais e tal, e vi que era fundamental o casal frequentar, né? O casal. Começamos a ir e eu achei que fosse uma mágica, eu achei que fosse qualquer outra coisa, mas é muito mais simples do que parece, viu, Renato? Ou é sim ou não. Ou você está dentro ou você está fora. Tá? É muito simples. É muito simples. É lógico que, dependendo da sua experiência, se torna um pouco mais difícil você aplicar, você colocar isso na prática, né, Van? Mas o fundamental é saber ouvir e colocar em prática. Foi muito rápido mesmo. Eu também fiquei espantado, porque 10 anos em 3 meses, como assim? Cristiane tocou num tema que foi transparência. Ponto. Sabe, é bem tranquilizante mesmo você conseguir aplicar. É difícil deixar o celular sem senha em cima da mesa, né? Não era o meu caso de deixar. Pelo contrário, eu tinha senha e ela nunca tinha acesso ao celular. Até mesmo, mas eu não tinha contato com outras mulheres, mas enfim. Mas você passar para outra pessoa, né? Você fazer essa pessoa confiar em você, você ser transparente, falar, eu vou até Campinas de moto e volto. Vou lá tomar um café e volto, sabe? Então você tem que ir até Campinas tomar um café e voltar. Né? Não voltar, parar no posto de gasolina, abastecer a moto e ficar conversando, chegar 1h da tarde e perder a macarronada do almoço de domingo. Né? Que cumprir a palavra, né? Que é coisa de família. Então é fundamental ser transparente. E hoje, como vocês estão? Qual o segredo, assim, para aqueles casais que estão em uma crise, estão pensando também, não dá certo, a gente errou, não era para ter casado, enfim. Qual o conselho que vocês dão para eles, que eles podem aplicar em suas vidas também? Primeiro, ouvir um ao outro, porque isso acaba atrapalhando muito quando a gente não se ouve. A gente só grita, fala e não ouve o que o outro está falando. E parar para pensar, porque assim, aquilo o casamento é uma coisa muito importante, não é uma coisa descartável. É o início de uma família, né? Então a gente tem que se propor. O que eu falo para ele, quando a gente se propõe e a gente se posiciona e decide fazer o certo, as coisas fluem. Acho que aí está o segredo, sabe? Saber ouvir. Acho que e uma coisa que mudou, que acho que é o mais importante, a gente usando a inteligência agora. Antes era só mimimi, né? Ele mimado de lá, eu mimado de cá, ele com bico, eu com bico. Hoje não, hoje a gente usa inteligência. Eu acho que assim, o indivíduo é feito de 3 pontas, é como se fosse um triângulo, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Se uma dessas pontas não tá legal, os outros 2 pendem. Né? E foi isso que acho que num primeiro momento foi o que eu mais busquei nas palestras, né? Porque eu estava perdida e eu não a psicologia não tinha dado certo, os conselhos dos amigos não tinham dado certo. Eu pensei, eu preciso de algo maior, né? E foi isso que eu encontrei lá, né? Foi o primeiro conforto de Deus e depois ele começou a falar, vai por esse caminho que é assim que tem que ser. E isso me fortaleceu demais. E é isso que dá a força, né? Para você praticar o que você ensinava as outras pessoas a fazer. Sim. E o que você consegue na palestra, além dos ensinamentos, é justamente essa força. Exato. Por isso nós queremos convidar você para estar com a gente na nossa palestra desta quinta-feira. Venha participar da palestra. Às 8h da noite, Cristiane e eu estaremos aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A 5 minutos da Marginal Tietê, ali da ponte Vila Guilherme. Bem fácil acesso para você. Com estacionamento e creche para os filhos pequenos. Tá? Exatamente. Convidamos você para estar com a gente. A palestra é gratuita e aberta ao público, ok? Agora, eu quero agradecer vocês. Eu sei que vocês estão muito mais felizes hoje do que estavam há um tempinho atrás. Agora, eu acho que a gente está mais feliz do que vocês por termos feito parte dessa história aí. A gente fica muito feliz de ouvir a história de vocês. Não, perfeito. É lógico que a gente atribui a Deus, mas a metodologia que vocês usam é fantástico, porque vocês dão a direção certa, sabe? É só ouvir e caminhar, sabe?
Muito obrigado. Obrigada pela participação Obrigada. de vocês. Sucesso. Obrigada. Então vamos concluir o assunto, né? Você que é casada ou casado com uma pessoa assim que gosta de mandar no relacionamento, como a Vanessa era. Primeira coisa, você não deve aceitar. Você tem que ser assertivo. Respeito, tem respeito, mas falar firme, né? Assim, olha, eu não vou aceitar. Você não está deixando eu falar. E outra coisa também é você entender que às vezes a pessoa que está tentando impor sobre você está recorrendo a uma maneira de agir ou reagir à sua teimosia. Talvez você está dando razão. Então, seja uma pessoa madura, seja uma pessoa que observa o seu comportamento e seja razoável, seja flexível. Essas são algumas maneiras de você lidar com um parceiro mandão. Agora, como que o mandão deve agir com o seu parceiro, Renato? Você que é uma pessoa mandona tem que entender que você, quando manda, você anula a outra pessoa. Então, desista disso porque não funciona. O seu fim será a solidão, porque ninguém vai gostar de continuar com alguém assim. Ou você vai ter uma pessoa que, ao mesmo tempo, é como se não estivesse ali, não existisse ali, uma pessoa anulada. E aprenda a amar a pessoa que ela é diferente de você, ela não faz as coisas do seu jeito. Aprenda a amá-la desse jeito e ajudá-la também. Talvez você deixando ela aprender, né, às vezes deixando de fazer certas coisas para que ela venha fazer, isso vai ajudá-la a mudar também. Então estão as dicas para você. Não deixe que a imposição destrua o seu relacionamento. Depois do intervalo, você vai saber qual a segunda atitude que você pode tomar para não permitir que a traição entre na sua vida. E mais, seus pais estão pegando no seu pé e nada do que você faz está bom? O que fazer? Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, já voltamos. Já nas livrarias, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Adquira o seu nas melhores livrarias ou no site namoroblindado.com. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. You better know, you better know, you better now. I just wanna know you. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Você já sabe que hoje estamos ensinando 3 atitudes que você pode ter para evitar a traição. Já demos a primeira, preste atenção agora ao sinal, a segunda dica. Escolha bem o seu parceiro. Essa é a segunda dica, por quê? Porque às vezes a pessoa, Renato, escolhe uma pessoa ali que estava ficando com outra, né? Aí ela quer que aquela pessoa seja fiel agora. Não é assim. Ou às vezes você escolhe um homem que já é casado e aí você quer que aquela pessoa seja fiel a você. Quer dizer, já começou o relacionamento com uma forma de traição, não é? Quer dizer, você tem que escolher bem quem você vai se relacionar. Aquela pessoa tem caráter,
aquela pessoa, ela é séria, ela quer compromisso, ela tem compromisso com você. Ela tem né? histórico de traição. Né? O que ela pensa sobre traição? Porque uma pessoa normalmente tem uma opinião muito bem formada acerca de traição. Tem pessoa que deixa bem claro, né, que aquilo ali é uma coisa inaceitável. Então, você escolhendo bem, você já minimiza e muito as chances de sofrer uma traição lá na frente. Essa é a segunda dica. Daqui a pouquinho vamos dar a terceira dica para você. Agora, mudando um pouco de assunto, você já ouviu aquela frase: nada que eu faço tá bom para o meu pai e para minha mãe? É a velha briga entre pais e filhos que toda família, não toda, quase toda família conhece, porque na minha família não teve isso. Mas como minimizar esses problemas, né? Quem está errado? Se você tem um palpite, participe aí com a sua hashtag Escola do Amor através das nossas redes sociais. E nós temos aqui hoje uma plateia que vai nos ajudar a identificar onde está exatamente este problema e como a cobrança excessiva pode acabar com a autoestima de um filho. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Miguel e Ana também estão aqui com a gente, né? Inclusive, Miguel tem também uma experiência dessa na sua família, né? Várias experiências. Nunca o que você fazia estava bom para quem? Para o seu pai? Pro meu pai. Meu pai, ele tentou de tudo. Ele queria que eu fosse um cantor, um ator, um guitarrista, um tecladista, pianista e empresário. Quer dizer, você ele... tentou tudo isso? Então, meu pai comprou vários instrumentos musicais e ele não era um incentivo, era uma forçação. Então, ele queria que todos os filhos, inclusive, fossem alguém na vida, mas assim, de uma forma... Olha, você tá vendo esse pessoal na TV, eles estão tendo sucesso na vida, porque eles se empenham, vocês não se empenham, vocês teriam que se empenhar mais. Então, não era uma coisa assim, amorosa, filho, vamos fazer isso juntos. Né? Então, eu acho que isso causava mais frustração do que um desejo de poder fazer isso. Obviamente, ele sempre quis dar o melhor para os filhos, ele providenciava. Mas eu creio que essa maneira dele de agir para conosco nos afastava daquilo que ele queria ao invés de nos apaixonar por aquilo. Mas hoje você está na televisão. Né? Oi, papai. Agora vamos a um caso clássico da filha que realizava as tarefas pedidas. A mãe ficava feliz com a filha, mas não elogiava diretamente. Deixava para falar bem dela para as outras pessoas. Todo mundo sabia, menos ela. Foi assim, né, Helena? Sempre foi assim, né? Ela nunca me elogiava. Eu fazia algo que ela pedia, eu fazia até melhor, mas ela nunca chegava e falava: poxa, parabéns, é assim mesmo que você tem que fazer, né? Não, ela sempre falava para uma amiga dela: Milena fez isso, eu achei bacana, gostei. Mas aí as amigas dela que vinham falar para mim, né? Que ela gostou, que ela ficou feliz por mim, mas direto para mim nunca foi assim mesmo. Mas você devia gostar que a sua mãe falava bem de você. Eu ficava feliz, pelo menos eu ficava feliz, né? Porque uma coisa é você não receber nenhum elogio e outra coisa é você receber um elogio, mas pelo menos de terceiros, né? Eu acho que também tem aquela coisa, né? Se elogiar ela vai parar de fazer bem, né? Eu conheço a cabeça de muitas mães, porque eu sou mãe. Então, às vezes, a gente pensa assim, e eu sei que isso é errado, a gente pensa assim: se eu elogiar, ele vai ficar muito raro, não vai fazer mais, né? E nós temos a sua mãe, Milena, ela falou sobre isso, vamos assistir. Eu tive a minha filha com 15 anos, eu era muito nova, eu não queria que a história se repetisse, né? Sempre fui um pouco rígida com ela, né? Eu acho que a Milena precisa melhorar na pontualidade. Em questão da organização para se arrumar, é bem difícil elogiar minha filha. Para que ela não venha se acomodar, achar que já sabe, ou achar que não precisa mais aprender, eu procuro não elogiar. Eu elogio ela para as outras pessoas, né? O pai dela costuma elogiar ela mais do que eu, né? Então eu sinto que ela sempre está buscando uma aprovação minha. Só que assim, eu fico feliz pelos resultados dela, só que eu não sei demonstrar muito, né? O meu demonstrar é sempre estar ensinando, sempre estar do lado dela, sempre estar à disposição. Não é aquela coisa assim muito melosa, eu e ela. Marlete, mas você precisa aprender a mostrar um pouco mais. Faz uma forcinha. Você consegue, não é difícil, você vai conseguir.
Não é, Milena? Isso mesmo. E não custa nada, né? custa. Não vai ficar orgulhosa. E nem vai fazer mal. Não vai fazer mal nenhum. Eu vou querer melhorar, com certeza, mãe. Ok, agora o Mikael, que está aqui também na nossa plateia, é um filho disposto a ajudar. Mas o que acontece? Sempre que ele conclui as tarefas, ele ouve aquela bendita frase que é um balde de água fria. Qual é essa frase, Mikael? Todo mundo sabe, né? Não fez mais que obrigação. Acho que é padrão. No mundo inteiro, todas as mães têm que falar isso para os jovens. E que nem foi o caso da mãe da Milena, né? Toda vez ela pensa assim, pô, talvez eu não vou falar para não estragar um filho. Mas se ela colocar dentro da mente dela isso, o elogio acaba dando um gás, um combustível pro filho para ele continuar a se dispondo até fazer melhor. E desde tarefas simples, como eu sempre ajudei minha mãe em casa, né? Lavar a louça, lavar o carro com meu pai, lavar o cachorro também. Aí, mãe, lavei a louça pra senhora. Ela chegava do serviço toda cansada, lavei a louça. Ah, é? Você mora em casa? Fez mais que obrigação. Como assim, cara? Tô querendo ajudar. Meu pai é a mesma coisa. Lavei o carro, limpei tudo, passei cera, limpei, pai, lavei o carro. Pô, filho, fez mais que obrigação, você anda com a gente direto, você usa o carro também. Então, às vezes, de você se dar mais, você acaba ficando um pouco com recuo de fazer as coisas. Porque você fala, pô, eu vou fazer, só que meus pais vão sempre falar a mesma, né? Então, não tem aquele elogio para te dar um up, incentivo, assim. Né? Um incentivo. E muitos filhos acabam deixando de fazer essas coisas, porque não vê motivo, né? E é uma forma de treinar o filho também a maneira que o mundo funciona. O mundo funciona assim, você tem o resultado daquilo que você planta, não é? Então, quando o seu filho faz um bom trabalho e você elogia, você não precisa pagar dinheiro, você não precisa, vou te dar R$50 porque você lavou a louça. Não é necessário isso, mas uma apreciação também ensina o seu filho a viver num mundo onde ele sabe que se ele se comportar bem, ele vai receber um retorno de outras pessoas que vão reagir àquele comportamento bom dele. E o contrário também é verdade. Então, é uma questão de ensinar também você a apreciar o bom comportamento dos filhos. Agora, um exemplo de um astro mundial, né, que teve uma cobrança exagerada por parte dos pais foi o grande ídolo pop Michael Jackson. A busca pela perfeição afetou para sempre a vida dele. Este artista, um dos mais famosos do mundo, e assim como ele, outros também sofreram com o excesso de críticas dos pais. Veja a reportagem. É bem verdade que nem tudo que os pais dizem para os filhos é levado ao pé da letra. Mas, dependendo da forma e da intensidade do que é dito, as palavras podem trazer reflexos e consequências para o resto da vida deles. Em 2012, quando Sage Stallone, filho do ator Sylvester Stallone, foi encontrado morto no seu apartamento em Los Angeles, veio à tona a difícil relação dele com o pai. Amigos do rapaz, que tinha 36 anos na época de sua morte, revelaram em entrevista ao site da revista americana People que Sylvester sempre cobrou demais o filho em relação à sua forma física e que Sage sentia um misto de amor e ódio do pai por toda a sua vida. Fato que havia piorado depois do pai ter escolhido outro ator para fazer o papel de filho de Rocky Balboa, personagem que marcou a história de Sylvester no cinema. Outro astro que sofreu com o comportamento repressivo do pai foi Michael Jackson. A fama de Michael veio cedo. Aos 13 anos, ele já era ídolo, cantando pelos Jackson 5, banda que tinha com seus irmãos. Joseph chegou a ser acusado de espancar os meninos e frequentemente fazer pressão psicológica para que eles permanecessem sob seu controle. Em entrevista, Michael uma vez disse que, quando criança, até vomitava só de ver o pai. Na área esportiva, essa postura tem sido bastante comum. Em 2007, um vídeo mostrava a nadadora Katerina Zukova sendo espancada pelo pai, que também era seu treinador. O fato teria acontecido porque a atleta não conseguiu se classificar para as semifinais de 50 metros costas na competição de esportes aquáticos de Melbourne, na Austrália. Na época, Mikhail Zukov foi expulso do Mundial, processado por agressão doméstica e obrigado a respeitar o limite de 200 metros da filha, de 18 anos, que já havia sido medalhista de ouro e prata no Campeonato Europeu de 2004. Para alguns especialistas, o maior problema dos pais é a falta de equilíbrio, seja na crítica, seja no elogio. Muitos pais aprenderam assim. Os próprios pais deles não elogiavam, eram exigentes, cobravam pra caramba. Então, foi o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu vou passar e que eu acho que é certo. Outra possibilidade,
eu querer realizar através dos meus filhos uma coisa que eu não consegui. Então eu sempre peço, não, eu não tive essa chance, então ele vai ter que aproveitar ao máximo, vai ter que tirar 10 em tudo, vai ter que ser o melhor da sala, porque eu não tive uma escola tão boa. Enfim, alguns têm aquela maldadezinha, não, eu vou pôr ele para baixo sim, porque ele vai ter que sentir que ele vai sofrer, vai ter que sentir que a vida é dura, e faz com a consciência de que acha que isso é o correto. Outros são inconscientes, com certeza. Se eu não quero que eles percam o respeito comigo, eu não posso perder o respeito com eles. Então, assim, xingamentos não tem que existir, né? Pai não xinga filho, mãe não xinga filho e vice-versa. Os pais têm que respeitar a individualidade de cada um. O ideal seria que os pais percebessem, olhassem, né? Prestassem atenção nos filhos e se ele perceber um comportamento diferente, essa retração no filho, está acontecendo alguma coisa? Ou quando você fala com ele e vê que ele retrai, peraí, o que foi? Aconteceu? O que você sentiu? Sei lá, perguntar, né? Através da expressão, do olhar, da afeição do filho, você entrar em contato, né? E tentar perguntar o que está acontecendo. Muito importante as dicas, né, da psicóloga. No caso do Rafael, que está aqui com a gente, ele teve uma infância apertada financeiramente. Olha só. Ele sempre ouvia dos pais a seguinte frase: a vida é assim mesmo. Como que isso mexia com você, Rafael? Eu queria fazer alguma coisa, ser alguém. Meu pai falava, ó, seus avós foram assim, de vida simples. Nós também somos assim, então tem que sustentar desse mesmo jeito. Não adianta você sonhar longe e não conseguir chegar. Quer dizer, no seu caso é o contrário, né? A gente está falando aqui de pais que nunca estava bom o suficiente dos filhos. No seu caso, tudo era suficiente para o seu pai, né? Tudo. Tá? Qualquer pouca coisa era boa. Qualquer pouca coisa. É o caso dos pais que têm medo de incentivar uma coisa que o filho não consiga alcançar. Então ele acaba incentivando a ficar no mesmo. Olha, fique satisfeito com isso aqui está o suficiente. É o medo. Que é tão né? nocivo quanto o outro extremo, né? Agora, a Juliane é filha de pais separados e chegou a ter depressão. Ela ficava com uma sobrecarga nas tarefas de casa, já que o irmão mais velho não era cobrado em nada. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, meus pais se separaram, aí eu fiquei mesmo meio que homem da casa, né? Aí eu comecei a fazer as tarefas e tudo. Aí eu falei, não, hoje eu vou fazer um jantar pra minha mãe. Aí quando eu fazia alguma coisinha de errado, eu derrubava uma panela. Aí, ó, tá acabando com a cozinha, não sabe nem fazer um arroz. Eu, mãe, eu tô te ajudando. Não. Aí eu, por que você não chama meu irmão? Aí ela, não, seu irmão é homem da casa. Você que tem que me ajudar, que você é mulher, tem que treinar pra quando casar, quando você tiver seu marido, você que tem que me ajudar. Aí, olha só isso aí, hein? Presta atenção, que eu quero pontuar isso aí, porque às vezes as mulheres reclamam que o homem não faz nada em casa, que não sabe fazer nada. Olha só quem está por trás disso. As próprias mulheres, né? As próprias mulheres incentivam os homens a não aprenderem nada em casa. Agora vamos ver o que a sua mãe, a Rosilda, tem a falar a respeito disso, Juliana. Vamos assistir. Minha relação com ela é boa, né? Mas antes eu era bem exigente com ela, porque ela não me obedecia, não fazia nada dentro de casa. Se você não aprende em casa, a vida ensina. A vida, o mundão lá fora tá para você aprender tudo na vida, tanto do bom como do ruim. Ela tira nota 9 na faculdade. Aí eu falo, por que você não tirou um 10? A atitude que eu tive que me arrependi foi uma vez que ela estava na guarita e eu chamava ela, Juliane, vem aqui. E eu não estava legal, vem aqui, eu não estava passando bem e tal, que ela não era muito de ficar perto não, de mim não, sabe? Só com as amigas. E venha, ela não vinha. Nesse dia, quando ela entrou, nossa, eu fui pra cima dela com tudo. Dei um empurrão nela, tudo, joguei no sofá, né? E ela, mãe, que isso? Eu digo, eu tô nervosa, Juliana, tô te chamando. E você não vem, Juliana, por favor, quando eu chamar você venha. Medo ela nunca teve, pra falar a verdade pra você. Ela tem um respeito. Porque o nordestino tem mais o sangue quente, né? Do pai dela eu também tenho sangue quente nordestino. Hoje ela é diferente, né? A gente conversa, a gente se ama. Ela, mãe, hoje eu tô com vontade de que a senhora me dê um abraço. Eu digo, vou te abraçar. Dou um beijo nela, eu falo, você tem um cheirinho de bebê, Ju, mas não seja bebê. Ela pode ter 30 anos, 32 anos, casar com não sei quantos anos, mas sempre vou ser exigente com ela. Coisa para falar de volta para sua mãe, Juliana? Obrigada, mãe. Não, assim, eu sei que é pro meu bem, né, e tudo.
vou levar pro resto da vida os ensinamentos dela, né? Mas aí, sempre quando eu tentava agradar, aí jogava um balde de água fria. Que nem a minha eu falei assim pra minha amiga, quanto eu tirei na prova? Mandei ela ver no site, né? Aí ela se tirou 9, aí todo mundo começou a comemorar. Aí eu cheguei em casa toda animada, falei, mãe, adivinha quanto eu tirei? Ela, 5. Eu, não. Ela, 6. Eu, não, tirei 9. Ela, por que você não tirou um 10? Falei, mãe, então errei meu nome, então, né? Aí também, quando eu vou ajudar em casa, eu passo um pano, aí eu falo, mãe, hoje eu limpei em casa. Ela, você limpou mesmo? Olha, tá suja ali naquele cantinho, ó, vai lá passar de novo. Olha, você tá com preguiça de fazer, né? As palavras são tão agressivas quanto você bater, né, nos seus filhos. Você tem que saber que, às vezes, as palavras doem mais do que uma surra. Pega leve, dona Rosilda. Agora, você de casa está atento aí, porque daqui a pouquinho vamos dar a terceira e última dica para você evitar a traição no seu relacionamento. Fique esperto daqui a pouco. Mas tem uma coisa que a maioria dos pais cobram mesmo, e não estão errados. Sabe quando chega aquela hora de apresentar o boletim? Eu imagino que nós temos aqui alguém que possa falar sobre isso, né? Acho que todo mundo poderia falar sobre isso, né? Mas você, Letícia, como é que era a sua experiência? Nossa, era terrível. Assim, eu sempre fui uma boa aluna, só que teve um ano que assim, era outra escola, outros amigos, e aí minhas notas despencaram. Aí eu acho que foi quando ela ficou, assim, desesperada, e a cobrança foi maior. Aí chegava, poxa mãe, tirei nota baixa, tem que assinar. Nossa, Letícia, mas por quê? A sua única obrigação é estudar, por que isso? Não, tipo, Lê, onde foi que você errou, né? Vamos ver isso junto, me incentivando, não. É muito importante isso que você acabou de falar, né? Do pai, da mãe. Procurar entender por que aconteceu, ao invés de gritar e xingar e fazer o jovem se sentir péssimo, assim, o pior filho do mundo, né? Isso, e também entender que provavelmente os pais que cobram isso não tiravam os 10 na escola, né? Então, não é uma coisa justa. E o 10 não necessariamente... Desculpa, eu estou aqui... Talvez os pais vão me odiar agora. Isso era porque eu gostava de estudar. Eu gosto de estudar. Tirava 10. Era um bom aluno. Mas o 10 nem sempre traduz numa vida de sucesso, né? Há outras coisas também tão importantes quanto, se não mais. E você, Gabriela? Você também teve uma dificuldade muito grande, né? Em relação à sua mãe? Sim, e até hoje, assim, eu tenho um pouco, né? Mas por causa da minha timidez. Eu fiquei, assim, muito tempo presa, né? Entre aspas. E, assim, você cresce, né? Cresce, você tem que ser livre. E foi na parte do emprego. Na parte do emprego, a minha mãe começou a pegar muito no meu pé. Então, quando eu ia fazer entrevista, eu não sabia o que falar, o que dizer. Então, eu ficava muito nervosa. Aí eu voltava para casa, tentava encontrar alguma solução e alguma explicação para dar para minha mãe também. Só que ela não acreditava. Aí ela me ajudou, né, tentar assim, procurar emprego para mim, eu consegui, mas é um pouquinho difícil, porque assim, para eu conseguir elogio dela, eu tenho que ficar perto dela, assim, né, abraçar ela para arrancar algum elogio. Um pouquinho, né? Isso. Um pouquinho de elogio. Fora isso, não tem elogio nenhum. Então, a maneira que isso mais lhe afetou é a falta de autoconfiança e uma timidez. Mas você está lutando contra isso para você superar. Bastante. E já está superando porque você está na televisão, falando para milhões de pessoas aí. Então, já ponto positivo para você. E não dependa da sua mãe para você vencer isso, tá? Porque ela errou. Em algum lugar ela errou, a gente não sabe detalhes, mas ela errou. Assim como todos nós pais, todos os pais erram, né? Mas não fique dependendo dos pais para você superar na vida, se superar, mudar, sabe? Conseguir melhorar, porque você já sabe o que te afeta, o que atrapalha você para conquistar mais. Então você tem que lidar com aquilo, ok? Se é a timidez, então deixa eu lidar. Essa pessoa não vai me ajudar, aquela não vai, mas eu vou me ajudar. Sabe? Que aí você não precisa de ninguém para mudar, né? Senão você fica sempre dependente
da mãe que às vezes nem sabe te ajudar também, nem vai saber. Muitos pais não tiveram ajuda de ninguém também, né, Renato? Normalmente é com a intenção de ajudar que eles acabam atrapalhando, prejudicando. Agora, por fim, nós temos a Jéssica aqui. A relação com a mãe dela era extremamente ruim. As palavras de humilhação eram rotina. Vamos ver. Eu me casei muito nova, eu tinha 16 para 17 anos. Eu era uma mãe totalmente dedicada ao ponto de que se fizesse algo de errado, acontecesse algo que eu não gostasse, eu já ficava muito brava, fazia coisas que não devia. Se tivesse tirado nota ruim, eu já castigava, nunca estava bom. Para mim, elas tinham que tirar o 10 e pronto, que era a obrigação delas. E ficou mais difícil quando a minha filha, com 13 anos, resolveu namorar. Aí foi aonde eu comecei a ser muito agressiva, com palavras, batia muito, dava surra mesmo, colocava de castigo. Era algo assim incontrolável da minha parte. E aí minha filha mais velha, a Jéssica, começou o quê? Por medo, começou a mentir. Porque ela fazia de tudo para me agradar, só que eu nunca dizia não tá bom ou dava um elogio para ela, não. Simplesmente, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, você tem que fazer isso. Uma situação que eu fiquei muito brava com a minha filha foi quando eu descobri que ela estava se encontrando escondido com esse namoradinho dela. Aí foi onde eu fui atrás dela e na frente de todo mundo eu saí puxando ela pelos cabelos e batendo sem importar quem estava olhando. E não aceitava. E quando chegou em casa, aí foi que eu bati mesmo nela muito. O pai das minhas filhas era o oposto de mim. Elas poderiam estar erradas que ele estava chamando ela para beijar, abraçar, por causa do meu orgulho. Então eu queria que as minhas filhas me tivessem como ela falou, pronto, minha mãe está chegando. Então eu não queria dar o braço a torcer para que elas me vissem de outra maneira. Jéssica, não foi fácil, né? Não, não foi fácil. Eu acho que a minha mãe é a junção de todas as mães aqui, só que eu acho que ela perdia até pro Hitler, se duvidar. Era muito ditadora, muito. E você não acha que talvez, pelo seu pai ser assim super compreensivo e não ver nada de errado em você, ela queria compensar vendo tudo de errado? Sim, eu acredito que sim, porque ela era muito ruim, mesmo. Ela, olha, eu fazia de tudo para agradar minha mãe. Eu levava café na cama, eu aprendi a fazer comida cedo, tudo para agradar ela, mas nada estava bom. E o meu pai podia respirar do lado dele, que estava ótimo, ele já estava, sabe, até hoje meu pai é minha princesa, eu já tenho 22 anos e... É interessante isso, né? Porque o homem sempre é mais, assim, gentil com a filha, o pai, do que a mãe, que é a mulher, que entende que, né? Deveria, a mãe né? sempre tem essa coisa com a filha, eu não sei o que é. E às vezes isso. tem até ciúme da filha com o pai. Não sei se era isso, mas a minha mãe, ela não gostava nem... Tipo assim, a gente tinha que gostar de tudo que ela gostasse. Ela não entendia que eu e a minha irmã tinha personalidade própria. Ela brigava até pelo gosto musical. Tipo, eu e a minha irmã não podia escutar as músicas que a gente queria. E não era nem músicas vulgares. Era músicas, assim, internacionais. Não. Que música é essa, menina? Tira essa música agora. Era horrível. E assim, ela era muito agressiva verbalmente. E também, ela me batia muito. Agora, parece que vocês encontraram um caminho aí para mudar, aliás, a sua mãe especialmente, mudar essa maneira de ser. Vamos ver aí o depoimento dela. Depois que eu me separei do meu ex-marido, eu comecei o quê? A refletir mais um pouco como eu estava agindo com as minhas filhas. Já era sofrimento demais para elas, já não ter o pai presente. Então foi aí onde eu fui me conscientizando. Minha filha começou a participar das palestras e aí ela começou a gostar muito e chegava em casa me falando: ah, mãe, tem uma palestra aí muito boa, é muito bom para a senhora aprender a cuidar mais da gente, a ser uma mãe melhor. Eu falei também, é bom para ter filhas melhores? Aí ela, não, é para os dois lados. Foi aí que eu fui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos e comecei a fazer a diferença na minha casa. Comecei a fazer o quê? Colocar em prática tudo aquilo que o Renato e a Cris falavam na palestra. E aí foi dando resultado, eu fui gostando, aí eu comecei a ir mais e mais. E hoje a minha relação com as minhas filhas mudou muito mesmo. É algo assim notório para quem
convive com a gente para todo mundo mesmo. Quando elas fazem algo legal, eu elogio, eu parabenizo elas, digo que ficou muito bom. Às vezes nem ficou tão bom, mas mesmo assim eu estou dando o que? Entusiasmo para elas. Jéssica, eu quero falar para você que você é um orgulho para mim e que toda dificuldade que eu já tive um dia de falar que te amo, que você é uma menina maravilhosa, hoje eu falo para você, eu te amo com todas as minhas forças e quero continuar a cada dia melhor, com você e com a sua irmã. E você também, Jaqueline, você eu amo demais também. Você deu menos trabalho, mas não deixou de apanhar. Mas eu te amo, filha, e hoje é muito fácil para mim dizer que eu amo vocês. Parabéns para dona Josefa. Tá aí, o que ela não fez aí em 20 anos, agora Falou ela tá agora fazendo. pra milhares o Brasil de e o pessoas. mundo ouvir. Né? Eu também te amo, mãe. Bom, parabéns. Obrigado por compartilhar a história de vocês, ok? Pela participação. Uma coisa, Miguel? Ana? Ana não falou nada, Ana. Não, eu não tive problema, assim, com os meus pais. Sempre, acho que saí na frente. Também gostava de estudar muito. A única coisa que, na intenção de agradar, minha família toda seguiu carreira militar. Então, quando assim, foi terminando a escola, olha, você também vai ser policial, você também tem que ser. E eu cheguei a prestar o concurso 2 e passei. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse ingressado nessa carreira, seria um tempo meio perdido, porque não era o que eu queria, era apenas na intenção de agradá-los. Mas, fora isso, não teve conflito, não. Ok, agora, não saiam daí, nós vamos dar as nossas dicas, né, os conselhos para os filhos. Primeira coisa que os filhos têm que entender, que vocês precisam filtrar os comentários que os seus pais fazem de vez em quando. Eu gostaria que o nosso filho tivesse feito isso comigo, porque nós não somos perfeitos. E há aqueles momentos em que a mãe está estressada, tem um monte de coisa acontecendo, às vezes tem problemas no relacionamento, e o filho acaba sendo uma válvula de escape. Exato. Né? Sabe? Então não leve em consideração tudo que a mãe falou, que você não é isso, que você não é... Dê o desconto. E você tem que entender que as críticas também, por mais que elas venham da forma errada às vezes, elas são para o seu bem. Você às vezes tem que tentar entender a verdade por trás daquela maneira um tanto agressiva ou injusta do pai passar a crítica para você. Pegue o que é válido e procure ser melhor em cima daquela dica. Agora nós vamos dar alguns conselhos para os pais. Prestem atenção, viu? Primeira coisa, vocês não são perfeitos. Então, não podem exigir que seus filhos sejam perfeitos, né? Os pais têm que ser mais reais, né? Cada filho tem a sua dificuldade, tem a sua personalidade, tem o seu gosto. Então, não queiram impor o seu jeito, as suas idealizações, seus sonhos sobre os seus filhos. E em vez de exigir, você deve inspirar mais, inspirar a mudança, não cobrar a mudança. E você inspira através do elogio. O elogio é uma arma que poucos pais usam. Você deve apontar o que eles fazem bem, o que eles fazem certo. Em vez de ser um achador de erros, seja um achador de acertos naquilo que os seus filhos fazem. Olha o sinal aí. Bom, então chegou aquela hora que nós vamos dar a terceira e última atitude que você tem que ter para evitar a traição no seu relacionamento. A gente sabe que é impossível impedir totalmente, né? O ser humano vai fazer o que quer fazer. Mas nós já demos 2 dicas aqui. A primeira foi você não deixar lacuna no relacionamento, uma carência para que uma situação se crie e provoque ou incentive a traição do parceiro. A segunda dica foi você escolher bem o parceiro que já tem um caráter, um histórico, que previne uma possibilidade de traição. Agora, a terceira e última dica. Deixar bem claro para o seu parceiro que se ele ou ela trair, vai te perder. Você tem que deixar isso bem claro. E se isso acontecer, você vai ter que realmente cumprir isso. Porque se ele sentir que você pode ser traída e vai continuar nesse relacionamento, então ele já tem um certo incentivo, né? E isso é uma coisa que eu deixo bem claro para a Cristiane. Tá? E ela também para mim. Idem. Não perca a próxima aula, alunos. E até lá. Tchau, tchau. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos,
desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido.